Então, meus amigos, com a palavra o Miguel Labolida, nosso companheiro querido, que é da nossa casa também, e ele vai trazer as suas observações do seu estudo. Obrigado, Lima. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco agora e sempre. O tema da nossa reflexão da noite de hoje é sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo dedicado à coletânea de preces espíritas. A intenção de Kardec, quando construiu esse capítulo, não era de impor uma fórmula para as preces, apenas estava dando um modelo em determinadas situações para que as pessoas que muitas vezes declaravam que não sabiam orar tivessem uma referência, mas em todo momento, tanto o codificador como os próprios espíritos colocam, a prece mais importante é a que é feita do coração, ou seja, aquela prece que nós dedicamos à nossa emoção, o nosso pensamento, o nosso amor convertido em ideias, seja em palavras ou simplesmente em pensamentos. Lembremos um pouco do poder da prece. A prece tem um poder que ainda nós, com os nossos conhecimentos, embora a doutrina é espírita, não conseguimos abranger totalmente. Sabemos que a prece facilita a emissão fluídica. Com a prece, então, o nosso pensamento conduz fluidos salutares para aqueles nos quais nós nos dirigimos. Quando nos dirigimos às entidades superiores da vida, nós estabelecemos através de nosso pensamento um canal, um conduto pelo qual intercambiamos, de um lado, o nosso pedido, a nossa gratidão, e do outro lado recebemos as bênçãos. Então, quando estabelecemos esse contato, essa ligação com o plano superior, estabelecemos uma via de mão dupla. Estamos abrindo as nossas mãos para receber ajuda. É dito também que a prece, as preces intercessórias, sobretudo, aquela que fazemos em benefício de um terceiro, de nosso próximo, tem um sentido, tem um poder conforme as qualidades de essa criatura, de quem está fazendo a prece e de quem está recebendo essas bênçãos. O fenômeno da prece intercessória é complexo, sem dúvida, mas cada criatura possui em si essas habilidades, essas propriedades para que, através da sua emoção, de seu amor, do desejo de auxiliar a outra criatura ou pedir ajuda, talvez para si própria, vai trazer consequências de ajuda sempre. Toda prece é atendida. Infelizmente, não é atendida da maneira que nós gostaríamos que fosse atendida, mas sempre é atendida. E isso reflete o amor infinito de Deus. O amor infinito de Deus está presente em todas as coisas. E quando uma criatura se dirige às forças superiores, está evocando ou invocando essa grande lei, a grande lei de Deus. E estamos então, pelo fato de pedir, abrindo as mãos para receber. Não nos fala o Senhor Jesus, pedi e obtereis, batei e se vos abrirá. Por quê? Porque é necessário a gente pedir para obter. Quando o Senhor Jesus, no maior discurso ético e moral que já a humanidade ouviu, o Sermão do Monte, ele coloca em relação ao Criador, ao Pai Celestial, fazendo a analogia com o Pai terrestre, quando diz:
Nenhum pai dá uma pedra a um filho que lhe pede pão, nem também lhe dá uma serpente àquele que pede um peixe. Se vós, que ainda sois maus, dais as melhores coisas aos vossos filhos, que podereis esperar senão o melhor de vosso Pai Celestial? Então o Senhor Jesus nos traz, através da linguagem simples, compreensível já para aquelas criaturas há 2000 anos, talvez nós, ouvindo o Mestre, ele já coloca a magnificência do Criador quando um de seus filhos solicita ajuda. E a prece é um desses elementos, um desses canais para solicitar essa ajuda. A prece, para a qual nós faremos uma pequena reflexão, são as preces por alguém que esteja em aflição. A aflição é uma coisa muito conhecida por todos nós. O sofrimento, aliás, é um lugar comum dos mundos inferiores. Porque o sofrimento, como os espíritos nos declaram, é inerente às nossas imperfeições. Toda imperfeição, então, é um motivo, pelo menos, de infelicidade. E as imperfeições nós conhecemos no nosso dicionário doméstico aos montes: a impaciência, o ciúme, a revolta, o desespero. Todas essas imperfeições decorrentes do orgulho e do egoísmo que sempre está oculto no fundo de todas elas. Essas imperfeições são motivos de infelicidade para nós. O Senhor Jesus, nesse discurso memorável, o maior discurso já ouvido na face da terra, o Sermão do Monte, inicia com um preâmbulo, as bem-aventuranças. A primeira delas é: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, aqueles que conseguem se situar na sua verdadeira condição de filhos de Deus, carentes, pecadores, como se falava naquela época, falíveis e imperfeitos. Na segunda bem-aventurança, o Senhor Jesus coloca: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. E aí nos toca essa bem-aventurança e nos perguntamos: como alguém pode ser bem-aventurado se sofre? Mas, em primeiro lugar, Kardec coloca que esse sofrimento trará uma consolação quando tomado com resignação, quando compreendida a situação real, a utilidade real desse sofrimento, dessa dor, como elemento corretivo e não punitivo, porque a lei de Deus é lei de educação, não é lei de castigo. O culpado não é castigado, é auxiliado através de um processo que, em última instância, se traduz em dor. Mas temos inúmeras oportunidades antes de chegar à condição da dor. Mas, chegado então essa condição, se estabelece um programa educativo onde a dor é o elemento inicial, o pontapé inicial para um processo, para o processo da compreensão da nossa realidade ainda de espíritos indigentes no moral. E nós vemos muito sofrimento, não há dúvida. Mas o sofrimento é uma consequência das nossas faltas, sejam na presente vida, como nos coloca o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Causas Atuais das Aflições, ou talvez anterior à nossa existência, da qual nós não nos lembramos, apenas trazemos uma espécie de intuição que muitas vezes nos coloca numa situação de melancolia, ora de depressão, ora de culpa, sem saber de que se trata. Então, esse sofrimento decorrente da nossa inferioridade
se traduz em sofrimento, não há dúvida. Mas por que bem-aventurados os que sofrem? Sabemos que bem-aventurados porque já alcançando a resignação, suportando a resignação, nós estaremos nos quitando dos erros do pretérito ou até do presente. Mas também, bem-aventurados os que sofrem, podemos compreender que aquele que sofre já está em condição de suportar e superar o sofrimento. Interessante, não? Em condições de suportar o sofrimento. Mas por que em condições de suportar o sofrimento? Porque Deus não colocaria o sofrimento a alguém que não conseguisse, através do sofrimento, se melhorar. Deus não dá um fardo mais pesado do que seu filho pode carregar. E aí nos remitimos àquelas situações em que nós vemos pessoas que não apresentam nenhum sinal de sofrimento. Será que essas pessoas realmente já têm conquistado uma posição espiritual e intelectual, talvez, que não lhes permita que já o sofrimento não as atinja? Provavelmente não. Provavelmente se encontram numa situação de refazimento espiritual, como se fosse uma encarnação de preparação, de estudo, de se fortalecer para futuros testemunhos mais sérios. Porque o testemunho sempre não chega. Sempre chega o testemunho onde nós temos que dar prova de nosso conhecimento, da nossa moral, de nosso respeito. Enfim, um testemunho do que nós realmente somos. E não aquilo que nós achamos que somos ou que gostaríamos que os outros pensem que somos. É o testemunho da nossa realidade. E nós nos lembramos de um caso muito extremo dessas condições, que foi quando, nos anos 50 aproximadamente, houve um incêndio num circo em Niterói. Houve um incêndio, centenas de crianças desencarnaram nesse ato pavoroso. Quando Chico Xavier foi consultado sobre esse assunto, perguntaram para ele como que Deus permitiu que morressem centenas de crianças. Já que coisa injusta. Aí aparece o benfeitor Emmanuel e explica, através de Chico, esses espíritos eram soldados romanos que se compraziam em queimar os cristãos primitivos nas fogueiras, nos grandes circos. Eles, através do arrependimento e a culpa, o sentimento de culpa por ter falido como criaturas humanas, através da selvageria, da crueldade com as quais eles matavam, queimavam esses cristãos primitivos que davam os testemunhos de fé nos circos. Começam então uma fase de preparação durante 2000 anos para, chegado o momento da culminância de dar o testemunho, estavam presentes nesse circo para cumprir o ciclo de resgate, o ciclo expiatório da sua grande falta. Nesse momento, eles estavam preparados, sem dúvida. Esses espíritos escolheram essa prova, não há dúvida. Mas o Deus, o Senhor Jesus, os prepostos, do Senhor Jesus, trabalharam para que essas criaturas pudessem dar esse testemunho através de inúmeras reencarnações de preparação, de fortalecimento, de instrução, de melhoria de seu próprio espírito. Então nos encontramos com uma face do sofrimento. Nos encontramos com o sofrimento educador. Esse sofrimento que faz que nós procuremos o nosso Criador no momento da dor. Mas nem toda dor é causa de sofrimento.
a dor é inevitável, é uma causa natural, é parte das vicissitudes da matéria, das vicissitudes da nossa existência corpórea. Mas o sofrimento pode ser decorrente da nossa revolta perante a dor. Quando a dor, nós entendemos que tem sua missão educativa e a suportamos, porque sabemos que em algum momento vai terminar. Vai terminar, tudo passa. Nada é permanente. Então, com essa fé, com esse conhecimento, com essa esperança em dias melhores, conseguimos aminorar as consequências da dor. A dor vai ficar aí, não tem como tirar. A dor, quando consequência de um fato físico, de uma doença, não vai aminorar. Nós que vamos nos fortalecer para suportar melhor essa dor. Vamos como que esquecer de essa dor pensando em outras coisas. Então temos, por um lado, a prece, por outro lado, o sofrimento decorrente das nossas imperfeições e das nossas situações que nós mesmos criamos para nós. Quantas vezes nós pretendemos determinadas coisas, temos expectativas com alguma coisa que não conseguimos concretizar. Como reagimos? Com paciência, com resignação ou com revolta? Daí depende o sofrimento decorrente dessa atitude ou dessa expectativa não satisfeita. Então temos por um lado a prece, temos por outro lado o sofrimento, e as nossas reflexões serão sobre as preces por alguém que esteja em aflição. Kardec coloca no prefácio deste item que, se é do interesse do aflito que sua prova prossiga, ela não será abreviada ao nosso pedido. Que seria da nossa existência se toda prova pudesse ser cancelada? Nós não teríamos oportunidade de aprendizado. Nós não conseguiríamos dar o testemunho ou nos quitar perante a lei de Deus de uma falta cometida. Até aí tudo bem, a gente está numa boa sem essa prova. Mas quando a gente passa para o outro lado da vida, para o verdadeiro plano da nossa vida, que é a vida espiritual, vamos a voltar numa situação desagradável, porque perdimos a oportunidade de dar um testemunho e sabemos que teremos que voltar no plano carnal para dar novamente, através da nossa prova, através da nossa expiação, o testemunho necessário para o soerguimento de nosso espírito perante a lei de Deus. Continua o codificador. Mas fora ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta da cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá que recomeçá-la. Ou seja, a prova está à nossa espera. Nós passaremos por essa prova conforme a nossa possibilidade de passar pela prova. Agora depende de nosso livre-arbítrio, dos recursos que nós utilizemos de sairmos vitoriosos dessa prova ou termos que repetir essa prova, tal como um estudante acontece que quando não aprende a matéria de uma maneira satisfatória, tem que repetir o exame ou até toda uma experiência de um ano. Continua o codificador no prefácio. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio os bons espíritos,
quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. Então aqui a prece por aqueles que sofrem se transforma numa atitude de ajuda, de procurar aquele que sofre. Como nos coloca Kardec no item Os Infortúnios Ocultos, quando ele coloca que a responsabilidade do espírita é procurar esses infortúnios ocultos. Infortúnios que muitas vezes se escondem detrás das riquezas, da abastança, da aparente felicidade, mas que existe sempre uma deixa de sofrimento naquelas criaturas, muitas vezes no seu próprio íntimo, insatisfeitas, principalmente com elas mesmas. Então, é dever procurar esses sofrimentos, seja através da prece, seja através da palavra, seja através da ajuda material, como ele coloca, assistindo materialmente, se for o caso. E conclui Kardec: a prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Qual é a analogia desta última frase? O passe à distância, o passe intercessório, o pedido intercessório. Então, quando nós estamos pensando em alguém com o desejo de fazer o bem, estamos transmitindo o melhor de nós. Há muitas coisas ainda sobre toda essa mecânica da medicina espiritual que ainda se mantém no segredo. Por quê? Porque ainda não temos a capacidade de manipular determinadas coisas. E uma dessas coisas, difícil para nós compreender, entender, é o catalisador desse processo de emissão fluídica. E o catalisador é o amor. O que é o amor? Que substância, que poder, que força é o amor? Nós sentimos o amor, pressentimos o amor, mas definir essa força única que sustenta o universo, ainda estamos longe de compreender. Mas conhecemos seu efeito e sabemos trabalhar com aquele amor que já conseguimos conquistar. Aquele amor que já conseguimos desenvolver e colocamos em manifesto quando fazemos uma prece por alguém ou por nós mesmos. Esse amor que nos leva à gratidão com Deus, com Jesus. Na prece muito singela, que indica o codificador, é: Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano, se assim for a tua vontade. Então, nesta frase, está colocando Kardec, digna-te de suavizar. Ou seja, não fala de eliminar a prova, de suavizar, através da resignação, através da consolação, através do alívio, que talvez uma palavra amiga, ou talvez um ouvido amigo, possa trazer o reconforto para essa criatura sofredora. E quando falamos criatura sofredora, nós estamos falando de todos nós, porque estamos num processo de sofrimento, consequência das nossas imperfeições. A felicidade ainda não é deste mundo. O Senhor Jesus, quando interpelado por Pilatos, quando perguntam para ele: tu és o rei dos judeus? E ele responde: tu o dizes. Mas continua Pilato: tu és rei? E Jesus responde: meu reino ainda não é aqui. Ainda não é aqui, porque a iniquidade dos homens, os ódios, as vinganças, o mal praticado pelo homem ainda está presente. E até não erradicar essas causas principais
detentoras do mal que reina ainda na terra, não conseguiremos um estado médio de felicidade. E colocamos a felicidade como a felicidade global da humanidade. Não adianta uma porção da humanidade ser feliz quando outra parte sofre. Na realidade, isso é uma utopia. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque estamos no mesmo barco. Se nós achamos que somos criaturas que não merecemos o sofrimento, provavelmente nós estejamos pensando em que nossa encarnação foi equivocada. Deveríamos ter reencarnado num mundo mais adiantado. Mas a espiritualidade superior não erra. Eles sempre fazem a coisa direitinho. E estamos aqui, neste lugar, nesta hora, na nossa situação, que é o melhor que nos pode acontecer. Porque se não for assim, não existiria a infinita misericórdia do Pai. Estaríamos sendo injustiçados. E sabemos que a injustiça não é de Deus, promana do homem. Então nos encontramos mais adiante, quando Kardec finaliza este modelo de prece, dá a ele também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos. O desespero, a revolta, a mágoa, o melindre, são elementos que deterioram o nosso sentido da vida. O William Shakespeare, o grande escritor inglês, coloca que o ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E é muito clara essa analogia, porque quando nós estamos revoltados, ou estamos melindrosos, o mal cai para nós. A outra pessoa não está, como se fala vulgarmente, não está nem aí. Nós é que estamos sofrendo pela ofensa que nos foi feita. Então, o sofrimento é consequência ainda dessas nossas imperfeições, desses pequenos detalhes que circundam a nossa vida, ao nosso caráter, ao nosso movimento diário. Os espíritos, quando nos colocam a bênção do esquecimento do passado como elemento que nos ajuda a nos reunir novamente com aqueles desafetos que de outra maneira não teríamos nenhuma possibilidade de ficar nem sequer perto deles. Essa bênção do esquecimento do passado promove então realizar laços amorosos com aqueles que foram os nossos desafetos. Mas os espíritos colocam que ainda o homem, na sua encarnação, traz dois elementos que fornecem a sua possibilidade de melhoria. O primeiro deles é a voz da consciência. O segundo, as tendências instintivas. E são essas tendências instintivas aqueles elementos que vão nos indicar quem nós somos realmente. Aquelas tendências instintivas que nos fazem falar às vezes, você não sabe com quem está falando, é o nosso orgulho que está falando. Aí pode nosso interlocutor falar, sim, eu sei com quem estou falando, com um orgulhoso. Então essas tendências instintivas são aqueles elementos que denotam a nossa necessidade de melhoria. E nós vemos isso muito claramente nas crianças. As crianças, aqueles hábitos, aquelas malcriações das crianças, aquelas revoltas, são sinais que elas nos apresentam para pedir-nos ajuda. Me ajuda, por favor, nesta minha dificuldade. Eu estou com raiva das coisas. Me ajuda a sair dessa condição, porque sou muito infeliz dessa maneira. Olha que maravilha, como que essas tendências instintivas chegam até nós para nos auxiliar,
para nos ver perante o espelho da nossa alma. E é aí que essa bondade infinita de Deus permite que cada um tenha seus próprios elementos e escalas para poder melhorar. Se nós consideramos que nossa vida é de sofrimento, se nós continuamos com a nossa vida, com as nossas atitudes, e continuamos com esse sofrimento, está na hora de fazer alguma coisa diferente. Porque se continuamos fazendo a mesma coisa, tudo vai continuar igual. Então é necessário, nestes momentos tão críticos da transição planetária, começar a dar um novo rumo, no mínimo nas nossas ideias. Porque é o pensamento que surge das ideias que vai determinar as correntes fluídicas das quais nós falávamos, que vão a pacificar ou que vão a criar clima de discórdia, que vão a poluir a psicosfera da nossa Terra ou vão purificar. É o nosso pensamento, em primeira instância, que vai determinar essas correntes fluídicas com as quais nós vamos estar contribuindo. Esse é o primeiro passo da nossa contribuição. A partir de ali, a partir do pensamento, surge a palavra, a atitude, o tipo de comportamento que nós estejamos fazendo para com o nosso próximo. Mas falamos de sofrimento, e o sofrimento é uma coisa muito, muito comum nos nossos dias. Quando começou a grande crise econômica mundial, começou um processo imposto pela espiritualidade maior, sem dúvida planejado ao milímetro, para começar a mudar a escala de valores da sociedade no mundo todo. Se tudo continuasse bonito como estava até o momento, com aquelas estabilidades dos países europeus, com aquele progresso puxante dos Estados Unidos e outros países coligados, ia ficar eternamente nessa condição, sem se importar com o progresso moral. Por quê? Porque ao par dessa grande abastança, existiam criaturas morrendo de fome e continuam morrendo de fome. Então era necessário um movimento para que a coisa mudasse. E esse movimento se manifestou através das crises. E quando voltamos os olhos para o nosso país, aí a coisa, a vistas nossas, dentro da nossa ótica, piora. A coisa está pior. Gente, é a pátria do Evangelho. Por que tanta corrupção? Por que tanta crise econômica, política? O estado do Rio de Janeiro falido, o que é isso? E ouvimos uma entrevista muito interessante, muito esclarecedora, feita ao Dr. Haroldo Dutra Dias, que sempre traz uma resposta brilhante a tudo. O Dr. Haroldo Dutra, ele começa a citar uma passagem da obra do irmão X, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E ele cita os seguintes parágrafos. Jesus para Ismael, se dirigindo ao nosso patrono, ao nosso governador do país, a pátria do Cruzeiro do Sul. Fala o Senhor Jesus para Ismael: no meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos à terra. Continua o Senhor Jesus: agasalha-os no solo bendito que recebe as irradiações do símbolo estrelado do Cruzeiro do Sul. Continua o Mestre: leva a essas coletividades espirituais sinceramente arrependidas de seu passado obscuro e delituoso a tua bandeira
de paz e de esperança. Ismael, então, recolhe dessas regiões inferiores espíritos falidos de todas as épocas, espíritos empedernidos no mal, que, de alguma maneira, apresentam algum sinal de arrependimento, algum sinal de querer melhorar, sair dessa condição. Ismael recolhe na pátria do Cruzeiro do Sul. Só que muitas vezes o espírito disposto a se melhorar sucumbe na prova da encarnação por causa das suas tendências instintivas. Aquelas tendências realizadas através de seus atos deploráveis durante séculos ou talvez durante milênios. Muitos desses espíritos sucumbiram perante as suas próprias falhas, perante sua própria fraqueza de caráter, embora no plano espiritual estivessem dispostos a passar por provas duras na encarnação. E nos encontramos então, hoje em dia, com essas situações. Mas aí, o Dr. Haroldo Dutra Dias faz uma colocação brilhante. Ele coloca: nós podemos fazer uma analogia que estamos nesta pátria, num grande hospital. Estamos num hospital, porque todos nós somos doentes mesmo. Ainda de aquele síndrome, um síndrome muito popularizado, quase que imperceptível, que se não fosse o espírito de Lázaro que coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, nós passaríamos batido nessa nossa imperfeição. Ele nos fala que a grande virtude da nossa sociedade é o desenvolvimento intelectual. O grande vício, a indiferença moral. E falou tudo. A indiferença moral. Olha só. A indiferença moral é a distância que nos separa de quem? Do bom samaritano. Passou o sacerdote, foi indiferente. Passou o levita, olhou, pensou: que tempos violentos, que será desta terra com toda essa violência? Mas passou o samaritano e foi tocado de compaixão. Não foi indiferente à dor de seu próximo. E esse vício é um vício contumaz, altamente enraizado na nossa humanidade, no nosso caráter. Ainda não conhecemos o vizinho, se moramos naqueles apartamentos, aqueles edifícios enormes. Quantos vizinhos nós temos? Às vezes nem conhecemos. Às vezes nosso vizinho está passando por um sofrimento e nós não sabemos. E nós poderíamos ajudar. Então estamos nessa situação. Estamos num hospital. E reclamamos do hospital. E que pensaríamos de alguém, de uma pessoa que chegasse num hospital e dissesse: gente, que coisa, este hospital está cheio de doentes? Não falaria, claro, porque se falasse também, em qualquer momento ele também seria internado. Mas é um hospital. E como espíritas, nós somos convidados, quase que compulsoriamente, a trabalhar nesse hospital, sendo assistente de auxiliares de técnicos de enfermagem, de técnicos de limpeza, de cozinheiros, de pessoal de manutenção desse hospital, que é a nossa pátria. Essa nossa pátria. Que nós pensaríamos se chegamos num hospital e encontramos um médico, um enfermeiro, tratando mal a um doente? Falamos: que coisa, como pode ser assim? Tratando mal a um doente. Está doente, o que vai fazer o coitado? E nós, como que tratamos mentalmente quando um desses irmãos, altamente equivocado, que até prejudica milhares de criaturas através de seus desmandos no governo, na política, qual é o nosso pensamento para esse nosso irmão muito doente? É a hora
de mudar o nosso paradigma, de fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Fazer todo o bem que seja possível. E todo o bem que seja possível é também esse pensamento. É também orar por esses irmãos nossos equivocados, para que através do arrependimento ou da força mesma das coisas, eles possam encontrar um melhor caminho. Porque eles não estão por acaso. As situações que nós passamos coletivamente, não estamos passando por acaso. Estão rigorosamente estabelecidas pelo plano superior, para que nós consertemos esse desarranjo que nós mesmos fizemos, seja por ação direta, em encarnações anteriores, seja por ação indireta, através da nossa indiferença, através de nosso orgulho, através da nossa vaidade, através de nosso comodismo, através de nosso interesse pessoal, que denota o nosso egoísmo. Então estamos nessa situação, numa situação crítica, não apenas na nossa pátria, e sim em todo o mundo. Estamos chamados a grandes testemunhos. Estamos chamados a situações que talvez piorem, talvez, ou talvez comece um processo de melhoria, não sabemos. Isso depende dos desígnios do alto. O Senhor Jesus está no leme desta embarcação, que é o nosso planeta. Mas somos compelidos a fazer a nossa parte. A fazer a nossa parte através da nossa conduta íntegra. Sim, sim, não, não, como nos coloca o Senhor Jesus. Então, que nesse convite de sermos assistentes de enfermagem, de sermos assistentes da limpeza de cozinha, da manutenção, de colocar tijolos, de pedreiros desse grande hospital através das nossas profissões de todo dia, possamos ter em mente que todos nós cooperamos e nós, ainda doentes, temos a oportunidade de ajudar irmãos mais doentes ainda, para que todos juntos, através da nossa melhoria, através de nosso esforço de extirpar essas nossas inclinações más, que tantos motivos de sofrimento nos fazem sentir, possamos fraternalmente construir um mundo melhor. Porque está nos desígnios divinos que a Terra se transforme num mundo de regeneração. E se transformará através do esforço individual de cada criatura, de cada um de nós, fazendo a nossa parte nesse grande hospital. Ainda que seja colocando quadrinhos nas paredes, mas fazemos parte dessa grande equipe, de ajudar-nos mutuamente, porque nós estamos inseridos nesse processo. Nós ainda somos espíritos imperfeitos, que nos cabe aperfeiçoar através de nosso conhecimento, através de nosso progresso moral e através do esforço, parafraseando o codificador, em expurgar as nossas inclinações más. Possamos então, nessa reflexão sobre as preces, por alguém que esteja em aflição, nos lembrar do poder da prece e da força que cada criatura pode exercer conforme seu patamar de elevação moral, para que essa prece tenha um poder maior. Nós sabemos que quanto mais elevado é o espírito, ele consegue, através da própria lei intercessória, de provocar mudanças, de provocar melhoramentos. E nos lembramos de uma prece, a maior prece que já a humanidade recebeu. Foi aquela prece que, quando, no relato do evangelista Lucas, relata o Calvário, quando o Senhor Jesus é crucificado do lado de dois ladrões comuns. O Senhor Jesus, as suas palavras finais para o Pai Celestial, coloca: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
e nós refletimos: que seria da humanidade se o Senhor Jesus não tivesse feito essa prece intercessória por todos nós, que não sabíamos o que fazíamos. Mas hoje sabemos. Hoje conhecemos o Evangelho. Hoje temos condição de nos melhorar, de seguir as pegadas do Mestre. Estamos então convidados a essa grande empreitada da transformação deste planeta num mundo melhor, começando pela nossa própria transformação. Muita paz a todos.